Fala pessoal, no projeto de Ambev AVEG de hoje falaremos de um negócio brasileiro de peso, avaliado em quase 200 bilhões de reais. O Banco Bradesco ficou entre os bancos que mais lucraram no país em 2021, logo atrás do Itaú. E para quem não sabe, a gente vai cobrir o Ibovespa de A a Z, por isso a gente chamou essa série de Ambev AVEG. O conteúdo é inteiramente gratuito e eu tenho certeza que você vai se tornar um investidor muito melhor ao término desse projeto. Como é um intuito educacional e não é uma recomendação de investimento, se você quiser ganhar um livro, basta seguir esses 4 passos para participar do sorteio, que o primeiro é se inscrever no canal, o segundo curtir o vídeo, você ativa os sininhos para não perder nenhum conteúdo. Por fim, 4 passos é comentar o que você achou do vídeo, é por meio dos comentários que eu vou selecionar os ganhadores desse livro aqui, desde que os passos anteriores estejam feitos. Então vamos para a análise do Bradesco, concorra ao livro Investidor Inteligente, Benjamin Graham, vale muito a pena. A gente separou alguns pontos para falar de Bradesco. Temos aí indicadores fundamentalistas, pontos técnicos, balanço, quarto ponto, oportunidades e principalmente o que a gente quer com isso, o que esperar da empresa aqui para frente. Esse conteúdo não vence, vale falar, Então a gente vai começar com um breve histórico. O Banco Bradesco S.A., ele é um banco comercial privado nacional. Ele oferece a gama inteira de produtos, bancário, financeiro, tanto no Brasil quanto no exterior, atende pessoa física, grandes, médias, pequenas empresas, ou seja, a gama de serviços é grande, Inclui serviço bancário, investimento, gestão de recursos, seguro, previdência, capitalização e consórcio, ou seja, tudo que a gente tem que olhar quando analisamos Bradesco, e as pessoas acabam esquecendo e olham apenas algumas vertentes, Por exemplo, se atentam apenas ao setor bancário e esquecem a divisão seguros, por exemplo, que responde por 23% do lucro, Esse número já foi inclusive maior, 30% em alguns períodos atrás. São mais de 3 mil agências, 25 milhões de contas correntes, 63 milhões conta poupança, 53 milhões de segurados. E falar de Bradesco é falar de Amador Aguiar, o seu fundador. Vou pedir para a produção colocar uma foto aqui, inclusive do museu, se a gente achar, vai ser bom, a produção coloca para a gente ver. E ele, uma infância humilde, começou ali como lavrador em plantações de café e aos 16 anos foi em busca de um futuro melhor, Largou o campo, foi para a cidade trabalhar ali como contínuo, office boy, no Banco do Nordeste. Isso estamos falando de 1943. Nasceu o Bradesco na cidade de Marília, estado de São Paulo, Não é novidade que o Bradesco está sempre na lista dos 4 maiores bancos privados do país, Na maior parte das vezes ele fica entre os 2 maiores, brigando sempre pela liderança. Vou colocar na tela uma tabela onde a gente tem indicadores aí para a gente olhar valor de mercado, caixa, dívida líquida, entre outros, e um gráfico de performance histórica comparando, com o Ibovespa. Não se preocupe, esse material todo vai estar no canal do meu Telegram, é só baixar o aplicativo, entrar no Telegram, o link está na descrição do vídeo, A gente compartilha essa apresentação com você. Vamos falar de 5 fatos que a gente tem que ter em mente agora quando a gente fala de Bradesco. Primeiro deles, concentração bancária. 2, balanços. 3, prazos. 4, imobiliário. 5, custos. Vou explicar cada um deles, Concentração. Se a gente está falando em números, os 5 maiores bancos têm 80% dos depósitos, das operações de crédito e dos ativos. Além do que, 34 milhões de pessoas ainda não possuem conta bancária, Então estamos falando aí de um spread brasileiro de 7 vezes maior que a média mundial em virtude da concentração. Segundo, balanços, Aí aqui a gente pode falar de um copo meio cheio, olhando a baixíssima alavancagem dos bancos brasileiros, Um exemplo, empréstimo acaba representando 37% daquilo que ele tem ativo, bem diferente de 50% até 80% quando a gente olha outros bancos na América Latina. E copo meio vazio aqui, Por quê? Parte disso acaba sendo explicado pela montanha-russa dos juros altos e baixos que a gente tem. Então o banco acaba tendo que alocar uma menor alavancagem aí comparando com seus ativos. Terceiro ponto,
Prazos, né? Aqui um ponto de atenção. O prazo dos empréstimos é muito curto, em média, né? O churn da carteira de crédito nos bancos brasileiros ocorre a cada 1 ano e 8 meses, aproximadamente, né? Bem abaixo dos 3 a 5 anos, né, que os bancos concorrentes, né, na média global, acabam girando. Quarto ponto, imobiliário no Brasil, né? O crédito imobiliário aqui representa apenas 8% do total de empréstimos, né? Um percentual muito abaixo da faixa de 16 a 30% na América Latina, por exemplo, e 30 a 40% em economias desenvolvidas. Quinto ponto para a gente se atentar, custos. Esses custos, né, que são os custos de originação de empréstimos que a gente está falando aqui, né, e de retenção do cliente, são maiores aqui no Brasil, dada a natureza de curto prazo no crédito ao consumidor, né, que a gente falou lá atrás, e as despesas operacional, como por exemplo o percentual dos ativos totais, representando 3,4% no Brasil, também muito acima dos 2,5% observados, tá, em bancos regionais ou bancos globais também, tá? Dito isso, né, vamos um pouquinho mais a fundo, né, no cenário Brasil, pedir para a produção colocar aqui 4 gráficos que a gente elaborou na tela, né, e ao analisar esses dados a gente consegue tirar alguns pontos fundamentais, né, como número de clientes com conta corrente. A gente observa que ele dobrou em 15 anos. O número de cartões de crédito cresceu 60% em 10 anos. Quase todos os adultos têm algum tipo, né, de relacionamento bancário. O saldo do crédito de pequenas empresas cresceu ali 60% nos últimos 5 anos, né? Mais 4 gráficos agora aqui na tela para a gente entender em números, né? Os juros continuam em patamares muito elevados, o spread caiu, acho que muito por conta da taxa básica de juros, né? E o crédito pessoa física subiu 428% em 13 anos. Crédito PJ subiu 515%, né? No entanto, se a gente olhar o prazo médio, isso não alterou tanto, né? Aqui é um ponto, como a gente já falou, prazo curto implica em um churn alto, né? Que por sua vez vai resultar em custos mais elevados e aí é isso que a gente vê, né? Os spreads aumentando. Sobre os pontos que afetam a análise e o cenário no Brasil, a gente tem que olhar um pouquinho para o micro, né? Ou seja, aquilo que depende de fato da empresa, né? O resultado, o balanço da empresa. O último resultado acabou assustando os acionistas, né? Essa notícia sim é recente, esse fato a gente está analisando do último resultado agora, levou uma queda de 8,5% no day after, né? Ou seja, pós-balanço. E antes de comentar o resultado, eu queria colocar aqui na tela outros 4 gráficos para a gente saber a margem, receita, ROI e como de costume aqui no canal, né? Não pode faltar a gente observar esses dados. É estável, né? Caindo relativamente bem, né, em 2020, ano da pandemia. Vamos olhar agora balanço após essas informações, né? O resultado foi um tanto quanto emocionante, né? Se a gente usar um eufemismo aqui, o resultado do Bradesco foi emocionante, para não dizer surpreendente, né? O resultado do 4º trimestre de 2021 foi morno, né? O guidance, que são as projeções, né, para 2022, foram aquém da média do mercado. Lucro contábil menor, bonificação em ações e dividendos, né? Tudo isso a gente teve. Vamos ponto a ponto aqui e a gente observa, enfim, a reação do mercado e o que a gente acha sobre isso. Então vamos lá. De maneira geral, né, o mercado tinha expectativas mais altas para o resultado, né? Como por exemplo foi o de Itaú. O Bradesco, né, ele não passou por nenhum grande susto, mas a gente achou relativamente fraco, né? O guidance para 2022, né, o ponto médio da projeção indicava que o Bradesco registraria um crescimento, né, um lucro de 28 bi nesse ano, né? Sem dúvida, muito dinheiro, mas de novo, né, a gestão dessa expectativa que acaba sendo o mais importante, né? Esse número ele foi 5% menor que a média de mercado. No lucro contábil, o que a gente teve? Foi menor, né? A diferença de apenas, né, entre parênteses aqui, ou entre aspas, melhor dizendo, 3,4 bilhões entre o lucro recorrente, né? Ou seja, acabamos considerando efeitos ali que não se repetem, né, em resultados seguintes, e aí no contábil isso foi motivado principalmente por uma reclassificação de instrumentos financeiros, né? Um montante aproximado aí de 1,9 bilhões de reais.
Quarto ponto para a gente falar de resultado, bonificação em ações e dividendos. O banco propôs elevar o capital social para 4 bilhões e isso deu por meio de bonificação em ações, né? E aí mediante uma capitalização por parte do saldo em conta, né? Chamada reserva de lucros. E aí o Bradesco vai dar essa bonificação para os acionistas na proporção de uma nova ação para cada 10 detidas, elevando assim o capital social do banco para modestos 83 bilhões, né, vindo de 83 bilhões para 87 bilhões. Né. Resultado de tudo isso junto, o mercado não gosta de surpresa, né. Além de um resultado, ele não gosta de surpresa. E aí você já deve saber disso, tá bom? Vou abrir um parênteses aqui para a gente comentar da estratégia do Bradesco, né, para a gente falar, enfim, vamos colocar aqui um gráfico na tela das agências bancárias, né. Curioso, para dizer o mínimo aqui, entre 2015 e 2016 a gente consegue ver a abertura de quase 1.000 agências, né? 3 anos depois, fecham 1.500 agências, né? Ou seja, efeitos da pandemia, digitalização, tudo isso acaba impactando, né? E isso tem gerado um impacto direto na estratégia de qualquer empresa listada, né? Vamos passar alguns gráficos aqui para a gente falar da carteira de crédito por perfil. Você está vendo aí, né? Vai de A até H e, em média, o Bradesco mantém uma exposição acima de 75% para perfis de crédito A, AA e B, né? São os melhores pagadores e, obviamente, menores provisões, né? O banco, normalmente, qualquer banco, né, tem esse mesmo perfil. Eles colocam sua carteira, né, em bons pagadores, evidente, né? Quem precisa de crédito acaba não conseguindo o crédito, né, e quem mais precisa, né, tem o desafio de conseguir, né, e quem menos precisa consegue esse crédito barato. É um desafio, né, avançar nessa parcela da população em tese mais arriscada, mas muito mais volumosa, né. Vale lembrar que o Brasil é um país de autônomos, né, onde há muita informalidade, né. Os últimos dados oficiais, né, apontam que a taxa de informalidade, ou seja, a razão entre contingente de informais sobre o total de ocupados, ficou em 40%, né? Muita coisa. Nesse segundo gráfico, o que a gente tem que analisar? Migração do crédito com margem para pessoa física, né? Essa margem ela é maior, né? O setor está tentando enriquecer esse mix da carteira que a gente viu agora há pouco, com mais exposição nesse público, né? Obviamente, incertezas econômicas, ciclos mais fracos, né, como a gente está vivendo agora, atrapalham, né, o risco acaba aumentando na inadimplência, obviamente, né, e o setor pisa no freio, né, reduz a possibilidade de empréstimo, por exemplo, mantendo as coisas funcionando, mas sem grandes emoções. No terceiro gráfico aqui, o que a gente pode continuar analisando, né, são os mesmos dados num zoom, né, numa lupa. Pessoa física, com mais lucro, né, dá mais margem na realidade, e aí, como a gente falou, o crédito pessoal, em especial o imobiliário, vem ganhando força, né? Parte do dinheiro é carimbado e o setor, que acaba sendo muito elástico, né, um aumento de juros, a gente pode até esperar uma retração na concessão do crédito imobiliário para esse ano, né, olhando um pouco o curto prazo, né? O Selic rodando em torno de 12, né, acaba impactando nesse crédito. Quarto gráfico, capital de giro, o crédito mais caro para PJ, né, ganhou espaço na pandemia. Vamos colocar na tela aqui projeção de receita, nossas aqui crescendo até 24, né, e aí a gente consegue olhar também aqui alguns múltiplos de referência, né, também um comparativo, vale a pena gastar um tempinho depois olhando a apresentação. Esses 3 gráficos podem ser guardados aí para vocês, né? Eles praticamente não vencem, é uma projeção um pouco mais longa e comparando aí com os demais bancos, sempre muito importante. Não se preocupa que no Telegram eu vou disponibilizar essa apresentação para você, ver com calma, estudar cada número desse no detalhe. Guarda o link que está na descrição aí do meu Telegram, é só você entrar lá, tá bom? Vamos mais a fundo agora em alguns números, né? Eu quero começar pelo índice de eficiência na tela, né? A gente consegue observar a evolução do indicador, né? Ele vem caindo, o que é bom, né? Isso expressa a relação entre despesas operacionais da instituição e sua receita bancária.
vem caindo, ou seja, quanto menor for esse índice, melhor vai ser para a instituição. Que a gente está vendo receita crescendo, despesa operacional sobre percentual da receita diminuindo e o lucro recuperando, né? Assim como ROI, né? Então, bons indicadores, né? Dado o cenário pós-pandemia que a gente está vivendo, não podemos descartar isso. Nessa tabelinha agora, a gente vê uma projeção de receita e margem, múltiplos, isso nunca pode faltar aqui na nossa análise. Destaco nela o múltiplo preço-lucro, né? Quando a gente fala de banco, esse múltiplo é muito olhado, né? Historicamente descontado, ou seja, abaixo do nível histórico, e uma projeção de dividend yield, né? Que pode retomar a patamares melhores. Dividend yield, pagamento de dividendo ali em relação ao preço da ação. Vamos para mais uma tabela agora, comparando concorrentes no Brasil e fora, né? Aproveito para fazer uns comentários aqui, brevemente sobre receita, custo, CAPEX e OPEX, tá? A concorrência impacta o top line, né? Dado o ciclo econômico que a gente está falando, né? Muito fraco. Custo de aquisição do cliente subindo, né? Então, colocamos essa tabela aqui, fazendo uma provocação com o slogan, né? O Banco Bradesco sempre à frente, né? Uma interrogação, dá para a gente ver alguns números aqui, tá bom? Receita, OPEX e também número de cliente por funcionário, é interessante a gente olhar, vale guardar esse quadrinho e também o market cap em dólar, tá bom? Ela é meio autoexplicativa, tá? Vamos seguir em frente, né? Resumindo tudo isso aí, a nossa análise SWOT também não pode faltar, né? Algumas forças a gente destaca como valor da marca. Oportunidade seria aumentar a penetração em novos mercados. Fraqueza, o tamanho, né, e a velocidade dessas mudanças, né? Sempre quando a gente fala disso e fala de Bradesco, a gente compara com o transatlântico, né, mudando de direção, comparação com uma lancha, né, pequenininha. A agilidade acaba refletindo em lucro, na verdade, né? Então, para ela se adaptar a esse mundo novo, né, é muito mais difícil mover um Bradesco do que uma startup, né? A ameaça, a gente está falando de novos entrantes, né? Então, são os bancos digitais, entre outros, né? A gente vai falar aí mais para frente dos principais temas. Quando a gente fala de principais temas, né, em bancos, especialmente aqui em Bradesco, certamente o Open Banking é um deles, né, e o outro é Tech, evidentemente, como em qualquer análise, né. Começando aqui pelo Open Banking, né, primeiro, o que é isso, né? Nada mais é do que, traduzindo no inglês, né, sistema financeiro aberto. O que isso proporciona? Um compartilhamento, padronização de dados e serviços por meio de APIs, né? Application Programming Interfaces, né? Ou seja, softwares ali que ajudam, né, a análise das instituições financeiras, né, e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, né? Dizem que o data is the new oil, né? Então, assim, informação é o novo petróleo, né? Isso tudo, esse compartilhamento de informações pode beneficiar o consumidor final. E aí a gente concorda parcialmente com o termo em inglês, né? Não adianta você ter 1 milhar de informação, né? Milhões, bilhões de informação, se você não sabe o que fazer com esses dados, né? Na prática, os bancos vão acessar informações de clientes de outras instituições, se assim forem autorizados, e com isso, né, podem traçar um perfil melhor desses clientes, que não têm uma comprovação de renda, mas que tem receitas em outras instituições, por exemplo, né? A ideia é passar a oferecer ou melhorar o perfil de crédito, isso é bom para o banco, é bom para o cliente, e o Open Banking traz tudo isso de uma forma igual, né, em condições iguais para qualquer instituição financeira, né, em termos de oferta. Isso aumenta a concorrência entre elas e garante as melhores oportunidades para o consumidor, né. Para avançar em públicos mais arriscados, né, quando a gente olha rating de crédito, né, do Banco Central, conhecer melhor esse cliente acaba sendo fundamental para o banco manter a lucratividade, né. Por isso, né, essa quantidade massiva de dados vai ter que ser bem trabalhada, né. E essa é uma pergunta que eu não sei bem ao certo a resposta, né. Será que esses bancos estão preparados, né? Os bancos tradicionais, como o Bradesco, eles estão preparados? E os digitais, será que eles têm a capacidade de fato de processamento de tudo isso, né? Desde o
surgimento do Nubank em 2013, né, o país contabiliza mais de 700 plataformas digitais de serviços financeiros, né, que incluem pagamento, seguro, empréstimo, gestão de caixa, investimento, câmbio, previdência privada e por aí vai, né? E apesar desses números gigantescos, né, de contas, os bancos digitais eles têm carteiras de empréstimos muito pequenas, né? No conjunto não chega ali a 5 bilhões de reais, né? Segundo dados do Banco Central, tá? Ou cerca de 0,3% do estoque do crédito em recursos livres do sistema, né? Vamos mudar para o tema tech agora, né? Considerando o Open Banking finalizado. Se a gente parar para olhar, né, todos os bancos tradicionais se renderam, obviamente, ao mundo da tecnologia, né? O próprio Bradesco, nas suas peças publicitárias, acaba usando os Jetsons, né, um desenho dos anos 90, para fazer uma analogia ao desenvolvimento tecnológico. O ponto é similar aos outros setores, né? É o mesmo, separando as empresas em dois tipos, né? Os insurgentes e aquelas que nasceram já como techs, né, e as incumbentes, né, as empresas tradicionais que correm atrás das insurgentes. Lembro aqui do nosso vídeo de Ambev, né? O que, na nossa opinião, acaba separando os techs, né, das tradicionais, né, é a cultura, né, uma agenda clara de atração e engajamento de talentos digitais, né, inclusive no board dessas companhias, né. A forma de pensar acaba influenciando a forma de fazer, né. Tem um conceito aqui de destruição criativa, né, o economista austríaco Joseph Schumpeter que cunhou esse termo em 1939, né, e nunca foi algo tão atual, né. De novo, lembro do Ambev, lembro agora, né. Os bancões, eles nunca precisaram de fato, né, fazer uma adaptação radical, né. 5 bancos com 80% do mercado, né. No caso do Bradesco, a gente está falando, por exemplo, de bancos digitais, né, ou iniciativas digitais, o Next, a Bia, iniciativas na Ágora, corretora, por exemplo, né. E os bancos digitais, né, eles têm crescido uma carteira de clientes. Só que tem uma distância gigantesca, né, entre ter milhões de clientes, né, como é o caso do Nubank, por exemplo, e rentabilizar da forma que os bancões fazem, né, esses milhões ou milhares de clientes, né. Será que os digitais eles vão ter força, né, fôlego para isso, né? Será que eles vão ter que abrir mão de margem, né? Como vai funcionar isso? São perguntas para a gente olhar quando a gente está falando de tech. O Brasil sempre foi um oásis, né, em termos ali, em muitos setores, né? A gente tem poucos competidores, margem alta, né? Normalmente acima de peers internacionais. Isso é bom, obviamente, para o acionista, evidente, né? Só que essas novas empresas vão incomodar, né? A legislação vai facilitar em alguns pontos, né? Minha opinião é sim, elas vão incomodar, né? Já estão incomodando, mas entre incomodar e ser rentável, né? Tem justamente essa diferença brutal, né? Como é que fica se a gente olhar Bradesco no curto, médio e longo prazo, né? No curto e médio prazo, não poderia deixar passar, né? Concorrência, como a gente está falando agora, né? A despeito dos 5 grandes terem, a grosso modo, 80% dos depósitos à vista, o mundo mudou, né? E caminhou para digitalização. O Bradesco, por ser do tamanho que tem, obviamente tem vantagens competitivas, né? Ainda mais próximo ali, né? Fase de evolução, de novas iniciativas, como a gente falou, né? E o Banco Central ajudando nessas novas iniciativas também, é onde acaba tendo parte do dinheiro, né? Avançar na população menos atendida por conta de um risco maior, né? É usar dados gerenciais para melhorar esse famoso risco-retorno, como a gente já falou lá atrás, né? No longo prazo, né, em contrapartida, a gente está vendo 3 pilares principais de crescimento, né? Dependendo obviamente do momento econômico, né? Vamos aqui para o primeiro pilar, né? Seria crédito na pessoa física, né? Como a gente viu, os últimos anos, né, os bancos em geral cresceram suas carteiras de crédito para a pessoa física, né? Uma vez são os produtos que apresentam a melhor rentabilidade. Isso foi feito sem aumento da inadimplência, era o grande risco, né, que a gente observava no curto prazo, né? Tem um mercado inteiro de oportunidades pela frente e o risco, né, é muito mais alto, é claro, né, em função do perfil do cliente, né? Com o uso da tecnologia, esse problema pode ser mitigado. O segundo
importante ponto, o imobiliário, né? O financiamento imobiliário no Brasil tem penetração tímida sobre o total de empréstimos, né? A gente já falou, quando a gente compara a outros países, né? De novo aqui, tem um mar de oportunidades. Obviamente, todos os problemas vividos no país nos últimos anos atrapalha, obviamente, muito o desenvolvimento rápido, né, desse mercado, mas olhando no longo prazo, o potencial de crescimento fica evidente. Terceiro ponto, cartões, né, que sempre se destacaram como os produtos de crédito ao consumidor que mais crescia, né, no Brasil, ou vem crescendo, né, essa linha de produtos tem algumas implicações significativas para a rentabilidade do banco, né, em função do seu retorno extraordinariamente alto, obviamente o risco é da mesma proporção. E o investidor com tudo isso, né? Para a gente concluir, a gente viu grande concentração, né? Presença geográfica, escala em termos de número de clientes, né? Aquela famosa frase, deitado em berço esplêndido por anos a fio, né? O setor bancário, como quase todos os outros, ele foi chacoalhado por novos entrantes e suas tecnologias, né? A palavra da moda é disrupção dessas novas tecnologias, perdão. Lembrando, né, o market share dos 5 maiores em 2017 era de 81%, hoje 69%. Com tudo isso, né, tem os riscos que a gente comentou acima, mas tem também uma série de oportunidades, né, como a gente abordou, inclusive a possibilidade eventualmente, né, de um spin-off, né, ou seja do Banco Digital Next, seja um IPO da Ágora Corretora, enfim, pontos que a gestão nunca foi muito a fundo ali em comentários, mas a gente não pode deixar de colocar nas contas, né, quando a gente está falando em preço justo, né, valor de tela versus o que o banco vale, né, sabendo trabalhar bem novas tecnologias, tirando o proveito de fato, né, do Open Banking, principalmente sendo ágil, né, isso é um ponto crucial nos próximos anos, né, para que o banco saia vencedor e melhor que os concorrentes, né. O mundo ele acaba sendo mais dinâmico, né, a velocidade da mudança tem aumentado quase que exponencialmente, né, junto disso os desafios que vêm com elas, né, até mesmo nesses gigantes como é o Bradesco. Então, sabendo navegar, né, nesse novo cenário é o grande diferencial na nossa visão, na nossa opinião para Bradesco, tá? Dito isso, acho que é missão cumprida aqui, mais uma empresa decifrada e vamos para a próxima, né? Aproveita para seguir no Instagram henrico.czz, aparece aqui embaixo também, vou deixar sempre um conteúdo complementar as nossas análises lá e também no grupo do Telegram, se você quiser receber essa apresentação, números importantes lá, vou deixar aqui embaixo o link do Telegram, tá bom? Se você quiser ver esses conteúdos, né, não deixa de curtir o vídeo e se inscrever no canal, né? Dessa forma o YouTube entende, né, que é para apresentar esse conteúdo para você e eu também entendo, né, que esse tipo de conteúdo gratuito é relevante para você e continuo nesse projeto até o final, tá bom? Se você quiser a apresentação, então não se esquece, entra no Telegram, o link está na descrição, o grupo é gratuito. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e até o próximo vídeo. Grande abraço!